Olá, ouvintes do Adenão Podcast. Estamos começando mais um episódio. Hoje trouxemos ele, Luiz Felipe Carvalho. Ele que faz mentorias para casais e fala sobre diversos assuntos interessantes, sobre pensamento, a forma com que você vive e como levar seu relacionamento a um estágio de elevação maior. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Casais é um dos temas de vários que a gente aborda dentro dos treinamentos e mentorias que tanto eu como minha esposa Samantha realizamos, mas vamos aí, vamos trocar uma ideia e temos bastante coisa para conversar. Já conversamos bastante antes da gravação aqui, então estou bem ansioso para pôr para fora bastante coisa aí que eu tenho para passar pro pessoal. Opa, sim, hein? Então, antes de mais nada, deixa eu apresentar meus companheiros de mesa. Temos aqui o André Batista. Daí, povo? A Pri junto com a gente. Oi, pessoal. E remotamente o Guga. E aí, galera, não posso perder não posso perder a oportunidade de falar que estou aqui debaixo dos cobertor, né? Estou aqui em Faxinal dos Guedes, 6 graus fazendo, mas vamos aí, vamos lá, vamos fazer mais um episódio. E antes de começarmos a nossa sessão de perguntas, vamos pagar as nossas contas, né? Temos aqui o patrocínio da Savage, que oferece uma cervejinha sempre para nós no final da entrevista. A Choose Gastrobar, que sempre traz uma pizzazinha pra gente fazer um lanche. E a Hora do Mate, que estamos degustando agora um mate ali que eles mandaram pra gente. Minha vez, deixa eu tomar aqui. E vamos iniciar nossas perguntas. É com você, André. Olha aí, ó. O Gabizeira é aqueles radialistas dos anos 80, 90. Quando se fala em evolução, assim, tanto em qualquer segmento, hoje em dia fala muito na inteligência emocional, né? Sim. E como é difícil, assim, a pessoa, qualquer coisa, o emocional pode atrapalhar, assim, para ela ter êxito em suas funções. O que você diria que é extremamente importante para você desenvolver essa inteligência? Para desenvolver inteligência emocional? Isso. A gente vai precisar fazer uma voltinha para explicar essa pergunta, pode ser? Não, fica à Mas vontade. quando a gente fala de emoções, a gente pode estar falando também sobre vários outros tipos de contextos. A gente leva, por exemplo, para o reino animal. Poxa, os animais também têm emoções. Eles sentem estresse, eles sentem cansaço, eles ficam depressivos, alegres, eles ficam excitados. Então as emoções elas estão presentes num contexto geral da natureza. E nós, como seres humanos, nós também temos emoções. Mas qual que é a diferença disso tudo? A diferença é que nós somos racionais, ou seja, nós temos uma parte do nosso cérebro que interpreta as coisas. Sendo assim, a gente começa a entender que a pergunta que você fez, a evolução, significa que eu interpreto que eu estou num ponto A e preciso ir para o ponto B. Diferente dos animais. Os animais, eles vivem o dia a dia, eles vivem apenas pelo instinto. Então, quando o ser humano ele se depara com essa capacidade de interpretar as coisas que acontecem ao redor dele, ele começa a perceber que existe algo bom e algo melhor, algo ruim e algo pior. Então, quando você começa a interpretar isso, você entende que você sempre vai ter uma reação melhor para as coisas que acontecem na tua vida. E aí a gente pode entrar num contexto diverso sobre todas as formas com que você reage na tua vida. Então, literalmente, tudo que você tem hoje na sua vida, a forma com que você reage às coisas vai literalmente definir aquilo que você é, ou aquilo que você tem na sua vida. Então, você entendendo que a gestão emocional vai fazer com que essas variantes mudem, fazer com que tudo que acontece na tua vida literalmente tenha um contexto, um resultado diferente pela forma com que você reage às coisas que acontecem na tua vida, porque, cara, tem dias que a gente tá cansado, tem dias que a gente tá estressado, tem dias que a gente tá super alegre, e se for o mesmo contexto, a gente vai tomar decisões diferentes, a gente vai reagir de formas diferentes mediante aquela situação. Então, entender que, só porque eu tô cansado, eu vou lá e meto o pé em uma pessoa, eu sou grosso com aquela pessoa, cara, não faz sentido, porque ela pode ter a mesma reação em um dia que você esteja alegre e o resultado vai ser diferente. Então, ter toda essa gestão emocional é você entender que você é muito mais daquilo que você está sentindo. Então, as emoções, elas são como se fossem mensagens dizendo o que está acontecendo com o teu corpo, a ligação com as pessoas, com o contexto, como que teu corpo está hoje, como que a tua mente está hoje, e ela manda as emoções como mensagem. Então, quando o teu corpo tá cansado, ele vai mandar uma mensagem,
Guga, Dé, enfim, você tá cansado? Ele vai chamar a tua atenção de alguma forma, ele vai te fazer interpretar aquilo que está acontecendo, da mesma forma quando você recebe um elogio. Né? O teu corpo, o teu cérebro vai mandar uma mensagem bioquímica dizendo, que legal, olha que prazeroso isso que você está sentindo. Então, isso são tudo emoções. E quando a gente se depara com isso, a gente começa a entender que tudo que a gente faz na nossa vida, ela está sempre relacionada com uma emoção. E que a forma com que a gente reage às coisas da vida sempre vai estar também relacionada a uma emoção específica. Porque quando a gente tem emoções diferentes, a gente tem reações diferentes a tudo isso. Faz sentido? Eu diria que nós somos uma espécie que consegue viver muito das emoções, né? Eu diria que quase 100% das emoções. A gente vive consciente delas, a gente consegue interpretar o que está acontecendo, né? E nessa questão de a gente ter as emoções, a inteligência emocional, ela tá nessa questão de como administrar isso, porque, por exemplo... Com certeza. Se eu não consigo, porque assim, as emoções elas também são benéficas no ponto de vista que você, quando você deseja algo, você traz aquilo para si, você consegue, né, enfim, ter mais ânimo, ter mais determinação para conquistar alguma coisa. Por exemplo, vamos pegar um contexto comum aí do dia a dia, academia. Poxa, quantas pessoas deixam de ir na academia porque estão cansadas, ou porque estão estressadas, ou porque brigaram com alguém? Ou indo totalmente ao oposto, quando a gente faz um treino numa academia, quando a gente tá literalmente animado, quando o nosso dia foi extraordinário, cara, o treino é diferente. Então, saber entender que as nossas emoções, elas afetam completamente as nossas decisões, entender que você não precisa ser um fantoche das tuas emoções. Cara, se eu tenho que ir pra academia, eu vou ou cansado, ou eu vou com ansiedade, ou vou com tristeza, ou vou com angústia, enfim, eu vou pra academia porque é uma coisa que eu quero fazer. E eu não preciso depender de uma emoção. Porque se eu dependo de uma emoção pra fazer alguma coisa, cara, o dia que a gente tá triste, a gente não vai fazer nada. Não vou pro trabalho, eu não vou estudar, eu não vou dar um beijo na minha namorada, não vou dar eu te amo, não vou dizer eu te amo pra minha esposa porque eu tô triste. Cara, não faz sentido. Então, se a gente fica sempre dependendo de ter uma emoção pra fazer alguma coisa, a gente se torna escravo das nossas emoções, de uma reação bioquímica que tem dentro do teu cérebro. Então não faz sentido você depender somente de emoções. Lógico que facilita tudo mais, mas é uma questão de que às vezes não aconteceu, não teve o contexto, as coisas não surtiram como você esperava e o teu corpo reagiu de forma que vai te limitar, mas não vai te impedir de fazer alguma coisa. Nesse contexto, eu assisto muito esporte, eu jogo poker também. E também dou uma olhada em ações, assim, tipo essa parte do pessoal fazer trade. Isso eles falam que demanda muito um controle emocional gigantesco, tanto no poker quanto eu tenho o exemplo do esporte do tênis. Sim. O tênis, assim, você vê é um jogo de 3, 4 horas que quando o cara começa o jogo, você diz, não, isso ali vai ganhar fácil. De repente acontece alguma coisa, um evento inesperado no jogo, mudou todo o emocional dele, o outro cresceu e de repente já muda todo o mesmo. Então o contexto, a emoção, principalmente no tênis, ela é muito evidente, né? E assim, tem algum método que você usa, assim, eu não sei, deve ter alguns casais que te procuram assim, que eles não conseguem tirar a parte emocional para tomar decisões. E as decisões da vida são diárias, você não pode dizer assim, hoje eu tô com raiva, eu vou isolar ela, não. Você vai continuar. E às vezes é uma decisão muito importante que você tem que fazer no dia, só que você está sentindo alguma emoção forte. E tem alguma manobra, Tem várias, cara. Dá pra fazer muita coisa. A primeira é você se tornar consciente daquilo que tá te atrapalhando. Se você sabe que naquele contexto, naquela situação, mediante aquela pessoa específica, você tem um padrão comportamental, ou seja, normalmente quando você está exposto àquele contexto, aquela emoção é mais presente, primeira coisa, você tem que identificar isso. Opa, pera lá, então se eu estou mediante esse contexto, nesse ambiente, normalmente eu me sinto assim, eu preciso estar preparado de forma prévia para encarar daquilo ali de forma consciente. Ok, eu vou sentir isso, tá? Eu vou ter uma reação comum, porque foi assim que eu ensinei meu cérebro a se comportar mediante aquilo ali. De repente por um trauma, de repente por alguma situação impactante, você não tem como evitar que aquela situação te dê medo, por exemplo. Mas às vezes você precisa se expor aquilo ali porque é importante. Aí você vai esperar o medo passar para você ir? Não. Aí entra a questão das técnicas. Você pode
Desde ir mais pro lado racional, de você literalmente entender, cara, é só um medo, é só uma emoção. Eu ainda sou melhor do que isso, eu sou superior a essas emoções, eu decido apesar disso tudo. Ou você pode também fazer técnicas. Uma das técnicas que eu utilizo muito para gerir as minhas emoções é entender o que eu chamo de protocolos de acesso. Os protocolos de acesso são basicamente o que gera uma emoção. Por exemplo, se eu perguntar para o Gabi, o que te gera gratidão hoje? O que você precisa fazer para você sentir gratidão? Quais são as coisas específicas, ver alguma coisa, escutar alguma coisa, tocar alguma coisa que te gera gratidão? Comer. Te gera um estado de gratidão. Cara, eu tô vivo, olha como tá saboroso isso, sou grato por ter a chance de prover... entendeu? Esse é o teu protocolo de acesso. Agora, por exemplo, para a Pri, qual que é o protocolo de acesso dela da alegria, por exemplo? O que você faz que te deixa alegre? Uma coisa específica. Uma coisa que você vê, uma coisa que você toca, uma coisa que você cheira, uma coisa que você ouve, assiste. O Dé já sinalizou que é... Eu acho que é sair para outros lugares, passear, essas coisas assim. E é natureza também. Natureza, contato com a natureza. Tipo, às vezes dentro de casa mesmo, olhando uma árvore da janela. Já acessa a alegria de alguma forma. Então é isso. A gente instalou a forma com que a gente reage às coisas da vida, entendeu? E entender isso, que é literalmente a essência do autoconhecimento, você entender que, cara, se eu fizer isso, eu vou sentir isso. E se eu sei que se eu fizer isso, eu vou sentir isso, por que eu não posso acessar esse protocolo de alguma forma para me preparar para passar por uma coisa pior, por exemplo? Porque eu sei que eu vou passar por aquele contexto que me gera um desconforto. Já vai te dar um alívio um pouco melhor para você encarar aquilo ali de uma forma melhor. Então, por exemplo, se eu sei que para eu ir para academia eu não posso chegar em casa, largar as coisas num canto e deitar na cama, porque eu sei que vai ser muito mais difícil eu tomar a decisão para levantar, vestir a roupa, ir para academia, por que eu vou fazer isso? Aí entra o contexto. Cara, se eu sei que se eu chegar em casa, deitar e jogar minhas pernas para cima, eu não vou ir para academia, simplesmente você não faz. Você evita esse contexto, você evita esse protocolo de acesso da preguiça. Então, quando você começa a entender isso, você se torna uma pessoa protagonista. Você não começa a controlar as tuas emoções, você começa a manejar ela de uma forma melhor. Você começa a usar ela ao teu favor. Porque, cara, é muito mais fácil você se sentir bem, satisfeito fazendo academia do que em posição fetal na tua cama. Aí você vê a pessoa lá postando no Instagram frasezinhas de que a vida tá difícil, não sei o que lá, mas ela tá lá em posição fetal na cama dela postando esse story, entendeu? Então ela não gera o contexto específico para a vida dela para ter as emoções que sim vão influenciar ela a tomar boas decisões. Então isso faz todo sentido para mim, porque muitas vezes a gente tá reclamando de um contexto ou de uma situação na vida, sendo que eu tô reagindo de uma forma completamente ao contrária àquele resultado que eu espero. Então, quando você pega o exemplo ali desses jogos, cara, você tem que ter um preparo psicológico muito grande, porque você sabe que se o cara blefar dessa forma, se o cara fazer aquela jogada, se eu tiver essa diferença de pontos, eu vou reagir dessa forma, eu vou não só tentar evitar isso, mas como também vou preparar o meu psicológico de uma forma mais abundante para que eu encare aquilo ali de uma forma melhor. Porque no fundo, as emoções são... Cara, eu sempre dou exemplos para os meus alunos e mentorados. Cara, imagina que as emoções, elas são tipo uma carta. E o carteiro, o cara do Correios, vem e te entrega essa carta. Fala, ó, mandaram para você. Pega aí, lê aí o que tá escrito. Aí você pega e lê e você tá escrito lá, cara, você tá estressado. Aí você quer brigar com o carteiro porque ele te entregou essa mensagem? Não, cara, só ele veio e entregou a mensagem que é o teu corpo, o teu cérebro interpretando aquilo que está acontecendo ao teu redor. E na verdade a tua única responsabilidade quando você está triste, quando você está estressado, quando você está cansado, é você pegar essa mensagem, ler, interpretar e se perguntar, o que eu faço com isso? E às vezes a gente vê muitas pessoas tristes porque estão tristes. Elas não se suportam estarem tristes por muito tempo. Aí elas se cobram por estarem tristes, elas ficam mais tristes por estarem tristes, e isso vai levando a um ciclo infinito que leva ela a doenças emocionais, a depressão. Eu fui um cara assim. Eu fui um cara que entrei numa depressão por um estado de vítima tão intenso, de cobrar uma vida perfeita, de querer ter as emoções ideais a todo tempo, de querer sempre estar feliz,
sendo que na verdade eu não entendia que, cara, as emoções que nós julgamos negativas é apenas uma emoção. É simplesmente uma emoção, assim como qualquer outra. A nossa responsabilidade é pegar ela, enxergar, acolher ela, entender o que está acontecendo e fazer alguma coisa para mudar o contexto, para gerar uma nova emoção. Porque já imaginou, por exemplo, se você estivesse mediante uma situação de real perigo e você não sentir medo? Quem é que gosta de sentir medo aqui? Eu não gosto, cara. É completamente desconfortável. Mas o que aconteceria, por exemplo, se você estivesse em uma situação de real medo e você não sentisse medo? Cara, a probabilidade de você fazer merda é muito, muito grande. Então o medo ele serve para alguma coisa, a tristeza serve para alguma coisa. O problema é que as pessoas aprenderam de forma errada a lidar com elas. Você comenta sobre a questão do autoconhecimento, né? E as pessoas, elas, na nossa vida rotineira, cotidiana, as pessoas não param para se conhecer, né? Então é um desafio, né? Elas não param para ver o que elas estão sentindo, né? Exatamente. E daí quando param, na verdade não param, né? Quando elas sentem, elas se identificam com isso e já tomam uma decisão, né? É isso que você falava antes. Sim, elas acham que aquilo ali é o fim de tudo, entendeu? Nossa, eu tô triste, acabou o mundo pra mim. Nossa, isso aqui nunca vai passar, minha vida é um fracasso, as coisas não funcionam como eu quero. Daí ela entra no estado de vitimismo, que é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram, e ela vai se afundando, porque ela vai colocando a desculpa em terceiros. Ela fala que é a família, que é os amigos, que ninguém apoia ela, que é o governo, e ela vai terceirizando uma responsabilidade que é unicamente dela, que é resolver aquilo que está incomodando ela. Porque se você está naquela situação, você pode muitas vezes não ser o culpado, por exemplo, de você ser traído. Você não é o culpado, mas você é responsável por aquela situação. Entendeu? Muitas vezes a gente não é culpado pela ferida, mas a gente sempre vai ser responsável pela cicatrização e pela cura daquela dor ali, porque aconteceu na minha vida. Foi na sua vida que aconteceu. Então, se você fica se vitimizando, minha vida poderia ser melhor, lógico que poderia. Mas a vida não é só uma reação sua, você também tem que reagir às coisas que os outros fazem na tua vida, assim como você muitas vezes pisa na bola e afeta a vida de outra pessoa. E aí ela tem que gerar uma reação por causa que você pisou na bola. Então, quando as pessoas vêm e falam, a vida é muito injusta, cara, não tem coisa mais justa do que a vida. O que torna a vida talvez injusta é as decisões injustas de outras pessoas. Porque, cara, você tem que conviver com outras pessoas. O dia que você criar o teu planeta com o teu nome, só com você, aí sim a vida vai ser ainda mais justa, porque daí é só você que vai viver nele. Mas enquanto você viver nessa terra, vai ter pessoas com erros, com problemas, com dificuldades, tomando decisões que você pode considerar injusta para tua interpretação, mas ainda assim é tua responsabilidade de conviver com elas e saber lidar de uma forma melhor. Então, se a gente olha por esse contexto, a gente começa a entender, cara, os problemas da nossa vida são inevitáveis. Não tem como a gente evitar problemas. Tem como a gente tentar prever e evitar, sim. Mas, cara, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem problemas. Então, não é uma questão se vou ter problema, mas quando vou ter problema e como vou reagir. Então, é muito mais uma situação de como eu reajo do que o que acontece. Então é isso, é esperar os problemas virem e ser a melhor versão para você saber reagir a essas situações. Eu entendo assim, só um pequeno comentário, que no Brasil ainda a situação é pior ainda, né? Porque tanto governadores como a própria igreja e esses falsos gurus que aparecem na internet que vai resolver teus problemas, então você acaba depositando tua fé, uma coisa que seria uma atitude tua para mudar, você acaba delegando a terceiros e gastando dinheiro e perdendo tempo. E essas pessoas, esses líderes religiosos de todas as igrejas, não dá para distinguir um da outra, tem bons e ruins. Sim. E você acaba delegando talvez, não, eu vou esperar porque a Bíblia disse que eu tenho que ter paciência, que as coisas vão melhorar e eu vou me dar bem daqui 1 ano, ou daqui 2 meses, ou daqui a minha doença, ou não sei o que. Tem uma promessa ali, né? E o governo falou que eu tenho que esperar porque vai melhorar a coisa, então acaba delegando essas coisas. E o Brasil, ele é campeão em fazer isso, pegar essas pessoas que estão, não sei se falta de conhecimento, ou até tem muitas pessoas que precisam ter uma crença em alguma coisa, que precisam acreditar em qualquer coisa. A vida deles é acreditar. Então, quando eles pegam alguém que eles acreditam, eles ficam cegamente naquilo ali. E tem muita gente que se aproveita dessas pessoas e acaba prejudicando uma legião de pessoas e evitando que a pessoa evolua e consiga realmente curar o que precisa ser curado.
É porque na verdade o ser humano ele sempre, cara, ele não faz nada, exatamente nada sem procurar uma recompensa ou evitar uma dor. Nada. Pare pra pensar tudo que você faz na vida, você tá procurando ter uma recompensa ou evitar alguma dor maior. Tudo. Ah, Luiz, quando eu ajudo o próximo, quando eu faço um projeto social, eu não espero nada em troca. Você faz. Bem-estar emocional, bem-estar espiritual. É uma recompensa ou não é? Lógico que é. Então você não faz exatamente nada sem esperar uma recompensa ou evitar uma dor. Aí que entra o problema. O problema é que muitas vezes essas situações que você comentou, muitas vezes eles focam mais em evitar uma dor do que realmente ter uma recompensa. Então a gente pega, se você não fizer isso, você vai sofrer dessa consequência, você vai sofrer dessa forma, você vai deixar de receber isso aqui. E aí ele foca muito mais no que ele pode deixar de receber do que ele realmente pode receber se ele se comportar daquela forma. Então, lógico, sempre tem pessoas que vão fazer daquela situação algo para tirar proveito para elas, que é também uma recompensa. Ela está procurando ter uma recompensa daquela situação que favorece a ela. Uma atitude bem egoísta, mas ela está procurando uma recompensa, entendeu? É interessante que você disse como se preparar para essas coisas, né? Vamos dizer assim, que o eu de antigamente, eu não pensava muito antes de fazer a coisa, eu só pegava e fazia, reagia na hora, né? Aí depois de um tempo eu comecei, vamos dizer assim, crescer a minha cabeça, eu passei a instalar alguns gatilhos, tipo assim, eu tenho um pensamento assim, antes de eu fazer qualquer coisa eu penso se eu preciso, se eu posso e se eu quero. Se uma das opções acendeu e as outras não, eu não faço. Ou até mesmo com relação ao meu humor, por exemplo. Quando tem situações que eu tô ficando muito estressado, pode ser com alguém ou com alguma coisa, eu penso, eu preciso ficar estressado com isso? Tá, preciso. Por quê? Eu devo? Eu posso? Eu quero? Aí eu vou fazendo essas contagens checklist, até né? abaixar aquela ali e eu falo, pronto. Hoje em dia eu não reajo mais na hora, assim, no impulso. Parei de matar por qualquer coisa. Parei de matar por qualquer coisa. Mas na verdade, eu posso até estar indo contra, talvez, a tua técnica, faz todo sentido. Mas, do meu ponto de vista, o que você está fazendo é você tá dando tempo pro teu cérebro se tornar consciente daquilo que está acontecendo. Porque você está sentindo uma coisa muito forte, a emoção tem que ser forte, ela precisa chamar a tua atenção. Imaginou se, voltando àquela situação do medo, imaginou se o medo fosse tranquilo, se não desse pra perceber, cara, ele tem que ser chamativo, ele tem que chacoalhar e você dizer, cara, tá acontecendo uma coisa aqui e você precisa reagir. Ele tem que chamar a tua atenção, entendeu? Então, quando você para, pensa, reage, pondera, você tá dando tempo pro teu emocional se acalmar, enquanto o teu racional tá ligando os pontos. Porque se a gente reage só pelo emocional, a gente volta lá no princípio que somos meros animais reagindo às coisas de forma instintiva. Ponto. Porque os animais também têm emoções. Então, quando a gente usa o nosso córtex pré-frontal, que é o diferencial do ser humano em relação aos animais, que é a parte do cérebro que interpreta, julga, que vê os pontos, as possibilidades do que está acontecendo, a gente começa a entender que, cara, eu sou mais que um mero animal, eu sou mais que um cara que reage às coisas e transa. Eu sempre falo isso, nós somos mais que meros animais que sentem e transam. Porque é isso que um animal faz. Ele simplesmente reage àquilo que ele está sentindo como vontade e ele procria. É só isso. Aí o ser humano vai lá e castra eles e eles perdem um dos principais instintos deles, entendeu? Mas é porque isso é muito óbvio. Córtex pré-frontal. Se eu acho que uma das coisas que, se a gente sair daqui hoje entendendo o poder da capacidade de decidir para nossa vida, de você dar o poder ideal pro teu córtex pré-frontal, cara, para mim essa conversa já valeu a pena. Porque a grande maioria das pessoas só estão reagindo de forma instintiva por causa das emoções. Porque elas não sabem interpretar aquela emoção que ela está sentindo e usar aquele favor. Esse comentário que o Dé fez, assim, eu penso que ele é uma estrutura pensada para fazer o ser humano não ter esse ligar o tico e o teco, né? Para sacar. Então, ele realmente terceirizar o seu problema é muito mais fácil. Outro contexto aqui que tem é a questão também do pensamento, né?
os sentimentos está aí relacionado, né, às emoções, mas assim, o pensamento também ele tem uma força muito grande, né? Como que eu posso, como que a forma que eu penso faz com que eu atinja um objetivo ou até me decepcione? Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido para você. Se a linha de raciocínio que você tem faz sentido e esse contexto te leva ao resultado que você quer, isso é a tua forma de pensar. Porque quando a gente pensa em alguma coisa, porque o teu pensamento nada mais é do que uma coletânea de experiências que você viveu, de coisas que você estudou, de coisas que você ouviu no passado e você só está reproduzindo no presente. Ou seja, tudo que você pensa hoje está armazenado no teu cérebro. Imagina como se fossem várias camadas sobrepostas no teu cérebro que isso vai armazenando. Isso se chama memória. E quando você passa por uma situação que o teu cérebro considera relevante devido à tua emoção, ele vai armazenar aquilo ali por mais tempo. E quando você passar por aquilo ali, quando você precisar daquela informação, você vai acessar aquela informação e você vai pensar naquilo. É por isso que muitas vezes a gente tem uns pensamentos muito aleatórios. Tipo, nada a ver com o que eu tô pensando. Às vezes a gente pensa até umas bobeiras. Se eu fizesse isso agora. Nada mais é do que uma interpretação que o teu cérebro jogou porque ele achou necessário te passar aquela informação para que você reaja de uma melhor forma referente àquele contexto. É por isso que muitas vezes a gente sonha com coisas nada a ver, com pessoas que talvez a gente nunca viu na vida, porque é só o teu cérebro tentando processar todas essas informações. Então, respondendo a tua pergunta, como que você faz isso? Você literalmente tem que criar uma linha de raciocínio. Se eu fizer isso do ponto A ao ponto B, que vai gerar um ponto C, e o meu resultado que eu quero é o ponto D e me leva ao ponto B, pronto, acabou. Faz sentido para mim? Faz. Não precisa ter 100% de certeza do que você quer passar por aquilo ali? Não, mas pelo menos eu tenho o A e o B e o C pelo menos previamente fazendo sentido para mim. Voltando ao mesmo exemplo da academia, muitas pessoas param de ir na academia porque não faz sentido para elas. Porque elas treinam ali 2, 3 semanas e elas se olham no espelho e falam, cara, não mudou nada nisso aqui. Não faz sentido eu treinar 5 vezes por semana, até vezes mais, e eu olhar daqui 3 semanas e não ter nenhum resultado. Porque a linha de raciocínio delas está invertida. Porque muitas vezes as pessoas elas treinam buscando o estético. Cara, e o estético é a última coisa que você vai alcançar num treino. O estético, na verdade, é a última coisa que vai surtir como efeito do exercício físico. Primeiro você vai desinchar, você vai perder líquido, você vai perder gordura, você vai definir massa muscular. E aí, por último, aquilo ali, tudo misturado, vai se tornar um resultado estético. E muitas vezes as pessoas elas procuram o estético primeiro, daí lógico não vai fazer sentido. Daí ela desiste, daí ela abandona tudo que ela está fazendo. Então, na verdade, as pessoas elas só desistem daquilo que elas estão fazendo porque parou de fazer sentido para elas. E ela não tem motivos muito fortes para fazer aquilo ali. Então, ela para porque não faz mais sentido. Simples assim. Então, quando ela não vê mais uma linha de raciocínio naquilo que ela está fazendo, ela simplesmente larga a mão. Então, para mim, hoje, o Luiz, para que eu alcance aquilo que eu quero, eu tenho que ter certeza de que o caminho realmente vai me levar àquilo. Porque não adianta de nada eu querer o resultado X se eu estou indo pelo caminho Y. Ah, mas me falaram que o caminho Y vai dar certo. Eu vi alguém fazendo. Não, tem um caminho específico para alcançar aquilo ali. Respondi a tua pergunta? Não, sim, respondeu. Mas eu queria fazer só mais acrescentar uma questão nisso que é sobre aquele ponto de vista que o que você pensa é o que tu atrai. Não sei se você... Isso, claro, aí já entra um pouco mais no campo da física quântica, Sim. Porque tem a questão do vitimismo, Tem várias né? formas de explicar isso aí, mas na verdade é aquela situação que eu sempre dou exemplo. Cara, quando você está procurando comprar um carro. Cara, escolhi esse carro, quero esse carro. Cara, você só começa a enxergar aquele carro na rua, porque é o teu foco. Você está focando naquele carro, você está procurando aquilo ali, você está se sentindo atraído, faz sentido para você aquele carro por causa desse modelo, por causa dessas configurações, por causa dessa cor, por causa desse layout, porque faz sentido para você. Então quando você foca naquilo ali expande de alguma forma, porque você está focado naquilo ali. É igual quando você está estudando, quando o que você está estudando não está fazendo sentido, você dispersa fácil. Você vai fazer outra coisa, você vai para a cozinha, você come... Você vai rolar feed no Instagram, porque não faz sentido. Então, se faz sentido, você se mantém por ali muito tempo. Só que, lógico, daí tem outras questões, às vezes, da neurociência, às vezes você tem uma alimentação cerebral, realmente, às vezes a pessoa tem TDAH,
né? Tem transtornos, e aí isso realmente dificulta, mas se a pessoa é saudável, não tem um diagnóstico nisso, cara, é tudo uma questão de criar uma linha de raciocínio. Literalmente você saber que a recompensa que você escolheu tem um caminho específico para aquilo ali. E muitas vezes as pessoas elas não sabem literalmente o porquê que elas fazem o que elas fazem. Por que elas estão trabalhando? Por que elas estão estudando? Por que elas estão se relacionando? Por que elas estão fazendo isso ou aquilo? Elas não sabem, elas só estão reagindo de uma forma, sei lá, que os pais me ensinaram a fazer isso. Porque eu aprendi, eu li de uma forma mais ou menos que isso dá um efeito legal na vida. Elas não têm uma concretização numa linha de raciocínio, elas simplesmente reagem, porque me ensinaram assim. E aí a gente entra naquelas questões de crenças centrais, crenças limitantes que o pessoal fala, né? Porque ela foi ensinada a reagir daquela forma, a pensar daquela forma, a interpretar a vida daquela forma. E aí ela começa a sofrer consequências que ela vê diferente acontecendo na vida dos outros, mas ela está agindo de uma forma diferente, que leva aquele resultado dela, ela se frustra. Ela se compara com pessoas que têm sucesso e ela se cobra, daí entra naquele mesmo ciclo vicioso do vitimismo, mas simplesmente porque ela não traçou um plano, não traçou uma linha de raciocínio que faça sentido para ela. Ela só está replicando aquilo que ela aprendeu, viu ou ouviu de outra pessoa. Isso que tu falou me fez lembrar de um último comentário sobre a questão de sorte ou oportunidade. Para mim, sorte não existe. As oportunidades elas estão o tempo todo aí. Só que você só enxerga a oportunidade quando você se prepara. É a história do carro, né? Antes você não sabia nada de carro que você queria. Do momento que você focou você começou a ver. Então a oportunidade é a mesma coisa. A sorte não existe. Na verdade, a oportunidade ela vem porque você se preparou para ela. Mas está o tempo todo aí, vindo. Você não estava preparado para enxergar ela, né? Eu sempre digo que o sucesso é uma mistura de 3 coisinhas. É a fórmula do sucesso. É você ter preparo, você arriscar, você assumir o risco e literalmente você não sentir medo. Ou não sentir medo não literalmente, mas você ir mesmo com medo. Você arrisca, você se prepara e você faz. Você tem que ter uma ação. Não adianta de nada você se preparar, estudar, treinar, assumir o risco e não fazer nada. Tem que agir. Então, eu concordo plenamente com você. Quando a gente tem a oportunidade, a gente simplesmente interpreta aquilo ali porque eu estou preparado, eu vi a oportunidade e eu vou assumir o risco. Ponto. Vou lá e faço. Ah, não deu certo? Bom, talvez porque eu não estava tão preparado assim, ou porque eu não soube reagir de forma ideal. Mas as oportunidades vêm e vão, ela sempre bate na porta, mas é você que abre a maçaneta, você que gira ela. Então ela sempre vai estar batendo na tua porta de forma constante. Até para quem já leu o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tem vários exemplos sobre isso, né? Sim. Que ele fala por que ele se deu bem e os outros não. Então ele explica o porquê que ele teve as mesmas oportunidades que todo mundo, só que ele enxergou de forma diferente e se tornou o cara mais rico da Babilônia. Pra ser bem sincero, eu sou bem ruim com livros. Cara, eu leio pouquíssimos livros. Eu sou muito mais de consumir podcast, de conversar com pessoas que leram livros, porque eu pego uma linha de raciocínio, eu procuro essa mesma questão, eu procuro uma linha de raciocínio que faça sentido. Porque um livro é literalmente a linha de raciocínio de quem escreveu e às vezes a gente não consegue entender. Então eu procuro sempre me identificar com um mentor, com um professor, com alguém que me ensine na minha linha de raciocínio. Então se eu pego um livro ali e leio, cara, isso aqui não está fazendo sentido para mim, eu me esforço mais um pouquinho, mas se eu vejo que realmente a minha capacidade intelectual não vai conseguir tirar tanto proveito, eu abandono. Então eu leio muito pouco livro, cara. Eu leio mais artigos, eu leio matérias, eu converso muito com pessoas, eu troco muita ideia com a galera. Então isso me ajuda bastante a adquirir bastante conhecimento, tanto que eu não tenho nenhuma formação na área de treinamento comportamental e gestão emocional. Isso tudo que eu sei, eu fui aplicando e colhendo resultados, feedbacks, ajustando, adaptando, vendo o que funciona, o que não funciona, na prática. Eu vi a oportunidade, assumi o risco e fiz acontecer. E é isso que está tendo resultado na minha vida. Nossa, eu jurava que tu era um cara que lia muito. O pessoal normalmente fala isso, mas eu leio, mas não leio livros. Eu leio bastante artigos, essas coisas. Muito podcast também. Eu diria que é um geminiano que tem Mercúrio em Gêmeos. Um geminiano que tem o quê? Mercúrio em Gêmeos.
E hoje em dia também, quando tu segue uma pessoa numa rede social que fala de um assunto que tu gosta, às vezes ela coloca um post com um texto, e aquele texto é tão bem feito, que tu já aprende um monte ali, né? Só lendo... Sim, hoje em dia o conteúdo gerado nas redes sociais, na internet principalmente, ele está sempre focado a você ter o mínimo de esforço possível para você absorver aquilo ali. Voltando ao mesmo princípio lá que eu falei antes de recompensas e evitar dores. O cérebro do ser humano, ele tem o que nós chamamos de limiar de percepção de esforço. O nosso corpo literalmente foi desenvolvido e criado para poupar energia. É por isso que ele gosta de ficar deitado, é por isso que ele gosta de sexo, é por isso que ele gosta de comer, que são esforços que geram respostas e reações, ou seja, recompensas de forma muito rápida. Então, quando ele entende que existe uma resposta, ou existe uma satisfação, ou até mesmo um retorno daquela ação de forma fácil, ele vai preferir aquilo ali. Ele sempre vai optar pelo que é mais fácil, biologicamente falando, né? Falando do lado da neurociência, como o teu cérebro funciona. Porque ele quer poupar energia, ele sempre vai querer poupar energia, então ele sempre vai te levar para o caminho mais fácil. Mas normalmente, com a experiência da vida e o tempo, já se provou que normalmente o que é mais prazeroso e que te entrega resultados a longo prazo, normalmente são coisas mais difíceis de fazer. São coisas que normalmente te requer um esforço um pouco maior. Entendeu? É por isso que muitas pessoas são atraídas, voltando mesmo à questão dos exercícios físicos. As pessoas são facilmente atraídas por shakes milagrosos, por chás milagrosos, né? Por bomba. Né? O pessoal toma muita bomba para ficar grande, entendeu? Porque é mais fácil. É muito mais fácil do que você ficar lá na academia puxando peso, fazendo um cardio bem feito após o treino, tal, durante 6 meses para começar a ter um resultado notável e legal, entendeu? Só que daí a gente entende que se o resultado que eu quero ele é muito maior do que o esforço que isso está exigindo, então literalmente o teu cérebro vai optar pelo que é mais fácil. Sempre vai te optar pelo mais fácil. Hoje em dia a gente tem acesso a muitas informações, né? Acesso a muitas pessoas. A gente vê tanto coisas benéficas pra gente quanto coisas ruins. A gente tem a gente também fica mais exposto, né, a julgamentos. Sim. E com todo esse emaranhado de informação que a gente tem, principalmente assim através das redes sociais, né? Como é que a gente faz para ter saúde mental? Como que faz para filtrar tudo isso, basicamente, a tua pergunta, né? Sem querer matar nem desgraçado. Literalmente você entendendo que aquilo que ela faz condiz a ela e não a você. Muitas vezes a gente tem a tendência de levar tudo pro pessoal. A gente lê aquilo ali, isso aqui não faz sentido pra mim, então essa pessoa é burra, entendeu? Isso aqui não faz o mínimo sentido, então ela não sabe de nada. Cara, aquilo ali diz a ela. É a mesma coisa eu, por exemplo, vir aqui e dar um soco em alguém, a pessoa vai ficar brava comigo? Provavelmente, sabe? Eu não ficaria bravo porque eu sei que aquilo ali, aquela ação que ela tá tomando, condiz a ela e não a mim. Então quando eu começo a entender que tudo que eu aplico na minha vida, a forma com que eu interpreto as coisas que estão acontecendo, isso sim diz a respeito de mim, mas o que as outras pessoas fazem condiz a ela, cara, a gente evita muita frustração, a gente evita muita briga, a gente evita muita discussão. E aí, respondendo a pergunta da Pri, como que a gente faz para filtrar isso? Simplesmente pondo em prática. Se faz sentido para você, coloque em prática, você vai ver o resultado. E quando a gente vê os famosos gurus ensinando coisas, cara, pega a longo prazo. O que eles já construíram na vida deles com isso? Então, felizmente, a gente tem o tempo a nosso favor para ver, cara, ele já pôs isso em prática? Já. Desde quando? De tal tempo. Surtiu o efeito que ele tá propondo? Já. Então faz sentido. Mas vi outras pessoas fazendo há muito mais tempo e não deu certo. Opa, então já temos uma nova perspectiva. Então é por isso que, por exemplo, aquela questão da Bíblia. Cara, por mais que as pessoas não acreditem na Bíblia, elas vivem princípios bíblicos todos os dias. E por que isso funciona? Porque o tempo já se provou. Por exemplo, você precisa acreditar na Bíblia que é errado
cometer adultério, ou seja, trair o teu cônjuge, eu não preciso acreditar na Bíblia, mas é um princípio bíblico. Onde mais você aprendeu isso? Onde mais está escrito que isso é errado? É na Bíblia, velho. Entendeu? Onde é que você viu que roubar é errado? Tem algum outro lugar escrito? Onde que foi escrito primeiro? Na Bíblia, entendeu? Então já se provou com o tempo que esse tipo de comportamento tem um resultado benéfico para o ser humano e para a sociedade. Então coloca em prática, espera o tempo pagar para ver, literalmente, porque no final a conta sempre fecha. Então se você põe em prática, faz sentido, você colhe o resultado e isso se perdura com o tempo, cara, é uma coisa que eu vou querer. É uma coisa que eu vou querer, porque se a gente manter uma perspectiva rasa, voltando ao princípio de sempre procurar o mais fácil, isso dificilmente vai te trazer uma resposta, um resultado duradouro. Isso sempre vai fazer com que você tenha agora, mas depois isso desapareça. Não se perdure, não continue aquele resultado na tua vida. Então, normalmente, o que mais mexe comigo nesse sentido é você ver se aquilo ali tem perspectiva. Aonde isso vai te levar a longo prazo e não a curto prazo? Porque hoje em dia, infelizmente, tem promessas de curto prazo. Curto prazo, faça tantos reais em tanto tempo. Cara, legal, te salva no momento de necessidade financeira, beleza? Mas e a longo prazo? Isso vai te preparar com um conhecimento de finanças que você vai precisar para abrir uma empresa, para você gerir uma equipe grande? Não vai. Então sempre opte pelo longo prazo. Sim, obrigado. Sempre opte por coisas que vão trazer resultado a longo prazo, porque você não é um ser que vive um dia, 24 horas. Por mais que a morte está aí, sim, pode acontecer, mas a gente espera que não aconteça. Então, se a gente espera que não aconteça, a gente precisa mostrar que a gente não quer que isso aconteça, agindo de forma com uma perspectiva eterna. Literalmente eterna. Eu que tenho uma crença espiritual, eu acredito numa perspectiva eterna. Então, eu não vou tomar uma decisão apenas pensando até a morte. Eu vou pensar numa decisão que isso me afete depois da morte. Porque eu tenho uma crença assim. Eu fortaleço as minhas decisões baseadas numa crença eterna. Então, só para finalizar o contexto, porque quando eu tenho uma perspectiva eterna, ou seja, além da morte, eu evito duas coisas. Primeiro, sofrer menos. Por quê? Se eu tenho problemas, isso gera um desconforto. O desconforto gera desgaste emocional. O desgaste emocional te faz você querer desistir toda hora. Só que se eu tenho uma perspectiva eterna, no meu caso, que eu tenho uma fé cristã, eu tenho promessas depois da vida. Então, se eu tenho promessas depois da vida, eu sei que esses problemas que eu estou passando na vida agora vai acabar em um momento. Depois da morte, esses problemas cessam, a dor cessa. E as coisas boas? Falamos das coisas ruins, as coisas boas. Se eu sei que eu tenho uma perspectiva eterna, eu tenho promessas eternas de um Criador, de um Deus, do que você quiser chamar, eu sei que as coisas boas que eu vivo aqui na vida terrena é só uma degustação do que eu tenho para receber. Então, se eu não tenho uma perspectiva eterna, ou seja, tenho uma perspectiva apenas terrena até a morte, toda a dor que eu sofro aqui vai ser o pior que vai ter para mim. Eu não vou suportar, vai ser difícil, isso nunca vai acabar. E as coisas boas sempre vai ser o auge, cara, disso aqui não passa. Só que quando eu tenho uma perspectiva eterna, pelo menos as coisas ruins elas perdem poder e as coisas boas se tornam muito mais desejáveis. Para obter sucesso, né, nas nossas ações rotineiras ou até mesmo planos, atrelar uma rotina e o foco, como é que eu posso dizer? Faz diferença ou não? Quer dizer assim, atrelar a rotina e o foco, a determinação é importante? Total. É a mesma coisa que eu falei antes. Para fazer sentido para você, aquilo ali precisa ter um resultado que você espera. Então, quando a gente fala de foco, a gente volta àquela mesma questão de recompensa. Focar em quê? Em que você quer focar? O que você quer alcançar com isso? Por que isso precisa de foco? Porque você precisa pagar o preço de forma enérgica, você tem que despender de uma energia, de um esforço para você ter o resultado que você quer. Não tem como você fazer isso parcelado, você precisa de foco, entendeu? Então, quando a gente fala de foco, disciplina, coisa que está em alta hoje em dia, todo mundo fala de como eu posso ter foco, como que eu posso parar de procrastinar, como que eu posso ter mais disciplina nos estudos, no trabalho,
na criação de conteúdos, enfim, como que eu posso fazer isso sem eu ficar procrastinando? É a mesma questão da recompensa. Muitas vezes as pessoas elas não sabem exatamente aquilo que elas estão querendo. Ah, Luiz, eu sei. Cara, mas você tem que literalmente desenhar na tua cabeça. Entendeu? Então hoje, por exemplo, eu crio conteúdos, eu trabalho com tudo que eu faço voltado para uma realidade que literalmente eu enxergo na minha cabeça. Se eu fecho os meus olhos, eu imagino eu daqui 5 anos com uma roupa tal, em tal lugar, com isso ali, falando isso. Vai acontecer exatamente? Não, mas eu sei onde que eu tô indo. Eu sei para onde que eu tô indo. Então, muitas vezes, essa questão da recompensa, as pessoas elas não têm bem claro, não têm a clareza. Entendeu? Então, essa clareza faz todo sentido. E você só vai ter foco e disciplina numa coisa que faz sentido para você. Então, quando você procura uma recompensa específica, sempre buscando uma recompensa, você tem que ter muito bem claro, você saber o que você precisa fazer todos os dias, o que você precisa fazer todas as semanas, por quantos meses você precisa fazer, entendeu? E quando a gente fala de rotina, as pessoas elas falham nas principais coisas que elas literalmente não imaginavam que pudesse dar tanto efeito. Por exemplo, sono. Quem é que realmente dorme de qualidade? Quem é que realmente dorme no mínimo 7 horas, mas assim, bem dormidas? Ah, Luiz, eu não consigo porque eu estudo, trabalho. Tudo bem, é o período da tua vida, aguenta aí. Mas o momento que você tiver a capacidade e a disponibilidade de dormir pelo menos 7 horas de qualidade, de você ter realmente aqueles sonos profundos, que é de entre 1 e 2 horas, você precisa ter entre 1 e 2 horas de sono profundo, que literalmente você tá assim, com os olhos assim, dando voltas assim, você vai literalmente restaurar todas as tuas energias, isso vai afetar o teu foco, a tua memória, a tua capacidade de manter a tua atenção em alguma atividade, você não vai dispersar com facilidade, você vai ter mais energia durante o dia. Cara, e a gente negligencia isso, velho. Tem dias que a gente dorme 3, 4 horas e acha que vai dar bom no outro dia. A gente acorda de manhã, já vai direto pro celular, já recebe aquela bomba de informações no teu cérebro mal acordou, ele já tá tendo que processar informações. Entendeu? Então, quando a gente fala de disciplina e rotina, a primeira coisa, as pessoas têm que regular sono. Cara, as pessoas que têm dificuldade emocional de lidar com as emoções, primeira coisa, regula o sono, cara. É a primeira coisa que eu falo para os meus mentorados quando estão com dificuldade de gerir algumas emoções específicas. Eu pergunto para eles, como é que tá o sono? Tá dormindo bem? Tá descansando legal? Não tô falando de quantidade, tô falando de qualidade. O ser humano adulto precisa entre 7 e 8 horas de sono de qualidade. Menos que isso, ele não consegue entrar no sono profundo que vai restaurar tuas energias, o teu cérebro não vai se recuperar, os teus músculos não vão se corrigir, entendeu? Não vão se curar de lesões, as células não vão se regenerar, porque ele não teve o tempo para fazer isso, entendeu? Então, quando a gente fala disso, eu sempre bato nesse ponto. Sono, alimentação e exercício. É uma coisa que vocês não sabiam que precisavam fazer? Todo mundo sabe que precisa fazer. E por que a gente não faz? Porque a gente tem preguiça de colher isso a longo prazo. A gente quer colher agora. Ah, eu quero dormir agora e amanhã eu quero virar no Super Saiyajin e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não funciona assim. Porque o sono regular ele precisa de pelo menos ali uns 14 dias direto você indo dormir no mesmo horário, acordando no mesmo horário. Para que o teu relógio biológico se configure novamente, ele resete e fala, opa, esse cara que está dormindo bem, eu vou entregar para ele o que ele precisa. Entendeu? E aí a gente dorme 3, 4 horas, daí quer render no estudo, quer render na faculdade. Não funciona assim. Você não vai dar aquilo que você não tem, literalmente. Entendeu? Então, quando a gente fala disso, a gente precisa fazer o básico bem feito. Sempre bato nessa tecla. O básico bem feito vale muito mais que qualquer coisa. E o básico bem feito muitas vezes é negligenciado porque a gente não fala sobre isso. Hoje eu tenho um sono absurdamente perfeito. O ideal para melhorar isso é só se eu acordasse sem despertador. Qual foi a última vez que a gente acordou no horário que a gente queria sem despertador? Eu não lembro a última vez, cara. Só na época da escola. Porque você estava acostumado com uma rotina. Você ia dormir no horário porque teus pais pediam. Você acordava no mesmo horário porque teu corpo estava acostumado. Você fazia as mesmas coisas e teu corpo entrava num ritmo. Hoje,
O meu sono, o meu caso, precisa de pelo menos 8 horas. Eu não consigo ficar bem com 7 horas. Hoje eu durmo 7 horas. Então eu sei que eu estou pagando esse preço. Mas o meu cérebro ele fica totalmente defasado quando eu durmo 7 horas ou menos. Ele não funciona bem. Hoje eu dormi super bem. Essas horas, em dia de semana que eu não durmo bem, cara, eu já estou gaguejando. Eu não consigo raciocinar direito. Eu não conseguiria estar falando isso que eu estou falando para vocês de uma forma linear, que faça sentido, sem gaguejar, se eu tivesse dormindo mal. Meu cérebro já se acostumou. Ele já entendeu que eu funciono melhor dessa forma. E como que eu descobri? Pondo em prática. Fazendo aquilo que precisa ser feito, algo que a gente deixou de fazer, porque infelizmente a nossa sociedade exige uma alta produtividade. Mas se a gente deixar de lado isso, a gente vai produzir bem menos do que se espera. Então, se hoje você tem a capacidade de dormir bem, durma. Velho, a gente passa 1/3 da vida dormindo. Os outros 2/3 a gente passa trabalhando. Então, se a tua prioridade não está em dormir e ter um bom desenvolvimento do teu trabalho, velho, você está vivendo para quê? Você está vivendo para festejar final de semana? Para chegar em casa de madrugada, acordar no sábado de manhã podre para render nada no trabalho? Aí você espera o que de resultado na vida? Não faz sentido para mim. Então, essa questão de foco e disciplina é questão de fazer as coisas bem feitas. E as coisas bem feitas você já sabe que precisa fazer. O dia que você estiver fazendo as coisas que você sabe que precisa fazer e não está fazendo, aí sim você pode se preocupar em fazer outras coisas. Mas enquanto isso, faça as coisas bem feitas. E uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram, cara, arruma tua cama, velho. Todo dia de manhã, a primeira coisa que você pode fazer para agradecer por você ter tido uma noite de sono é arrumar tua cama. Aí a pessoa quer resolver a vida inteira durante o dia, mas não resolveu a primeira coisa, a primeira tarefa que ela precisa fazer, que é arrumar a porcaria da tua cama. Ah, Luiz, mas eu tenho resultado. Não, beleza, respeito isso. Você tem essa consciência de que isso não afeta, mas muitas vezes a pessoa vive uma vida que não arruma nem a porcaria da cama e quer resolver o resto da vida. Quer fazer 1000 movimentos sociais, quer fazer não sei o que lá, mas não arruma a própria cama, não lava a própria louça, não coloca a própria roupa suja no cesto. Pra mim isso é hipocrisia, velho. Não faz sentido pra mim isso. Não, o meu comentário é exatamente isso, da questão de uma rotina, né? Eu percebi que quando eu viajo, se eu não limpo a minha casa antes de viajar, cara, eu chego de viagem, eu não descanso. Não descanso, eu chego cansado e daí eu me canso mais, daí tem outra semana outra viagem e a minha produção cai. Agora, quando eu arrumo a casa, deixo tudo arrumado, tudo limpinho. Aí acontece, eu chego de viagem, cara, parece que tipo a minha casa me abraça assim, numa noite bem dormida, a primeira já descansei, o que eu andei e trabalhei, né, a semana toda. Isso faz muito sentido mesmo. É porque teu cérebro ele não descarta informação relevante. E pra você é relevante arrumar a casa. Então, quando você sai de casa e deixa ela desarrumada, o teu cérebro deixa aquilo ali pendente. Cara, você deixou a casa arrumada? Desculpa, desarrumada? Cara, você deixou a casa uma bagunça? E teu cérebro não vai descartar. Ou seja, o teu cérebro ele não descarta problemas não resolvidos. E é por isso que muitas vezes a gente passa, às vezes, uma vida inteira com problemas pendentes e a gente está sofrendo, está com desgaste emocional, a gente não sabe por quê. Porque a gente deixou várias coisas pendentes, às vezes coisinhas pequenas, todos os dias para trás, e a gente não resolveu. Porque para você é um problema. Às vezes problemas grandes, às vezes problemas pequenos, e o teu cérebro não vai descartar isso enquanto você não solucionar. Entendeu? Então, às vezes, coisas grandes, por exemplo, perdoar uma pessoa. Cara, quanta gente sofre e desenvolve doenças físicas, literalmente, por causa de um perdão que ela deixou pendente para trás. Pessoas que desenvolvem câncer, cara. Tem um estudo que fala que 89% das pessoas que têm uma fé ativa, ou seja, elas vivem aquilo que elas acreditam e elas têm uma resiliência emocional mais forte comparada e relacionada com a fé espiritual, elas têm uma probabilidade muito menor de ter doenças comparadas com o câncer, ou o nível do câncer. Porque elas perdoam, porque elas sabem solucionar problemas, elas enfrentam o problema e deixam aquilo ali resolvido, não deixam para trás. Então olha o nível de vida que as pessoas têm, porque elas não foram acostumadas a solucionar problemas, elas vão só empurrando com a barriga, elas veem um problema, elas não resolvem. E o cérebro não vai esquecer aquilo que não foi resolvido, como eu falei. Então, por isso que você sai de casa, arruma e volta e você é literalmente abraçado pela tua casa. Porque você solucionou um problema que para você é relevante. Se não fosse, teu cérebro simplesmente descartaria essa informação.
Por que a alimentação saudável é tão importante quando se trata de desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal e alimentação. Legal. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando de uma reação bioquímica do teu corpo e da tua mente. Então, se não existe essa comunicação entre teu corpo e tua mente, significa que tem alguma coisa errada. Então, se tem alguma coisa errada, o teu corpo, nesse caso, não está se comunicando bem. Se você come coisa que não te dá nutrientes, não te dá proteínas, não faz com que o teu corpo regenere os músculos, regenere as células, literalmente supra a energia que ele precisa, ele vai andar cansado. Ele vai ficar literalmente defasado, então ele não vai mandar as informações corretas para o teu emocional. Não vai te mandar as informações corretas para o teu cérebro. Então é por isso que quando você come bem, você tem dieta. Quando eu estou falando de dieta, não é se privar de comer coisa. Cara, dá para ser saudável comendo bem, comendo bastante, sem se privar de coisas gostosas do paladar. Entendeu? Só que se você abusa dessas coisas de sal, açúcar, gordura, ele sempre vai querer isso, porque realmente pro paladar é muito forte isso. É uma bomba de prazer pro teu corpo. Então, lógico que ele sempre vai preferir isso. Só que a gente entende que isso não é tão nutritivo, então isso não vai ser tão benéfico pro teu corpo. Não sendo benéfico pro teu corpo, ele não vai conseguir se comunicar bem com o teu emocional. E ele sempre vai mandar respostas dizendo, você tá ruim, você tá mal, é por isso que as pessoas ficam com tanto cansaço, dor de cabeça. Eu tenho muita dor de cabeça quando não tomo água, porque eu tô desidratado. É a resposta que o meu corpo manda pro meu cérebro, dizendo que eu preciso tomar água, que eu preciso me hidratar. Nosso corpo é 70% água, a gente não bebe a quantidade de água que a gente precisa. É incrível isso. E é por isso que a gente não entende muitas vezes a relação do corpo e mente. Se o meu corpo está legal, se a nutrição está legal, se os exercícios estão em dia, se a minha resistência está em dia, o meu corpo vai funcionar muito melhor porque ele vai ter essa lucidez para se comunicar entre um outro. As respostas vão vir melhor, as suas emoções vão vir de forma mais lúcida. Você vai conseguir se comunicar muito melhor consigo mesmo porque você tem uma comunicação limpa com o teu corpo e com a tua mente. Então, quando a gente fala de gestão emocional e corpo, comer coisas saudáveis. Hoje eu tenho uma dieta que não está como eu gostaria, mas antes já foi muito pior. Hoje eu considero que eu tenho uma dieta assim 80/20, sabe? 80% saudável, 20%, sabe, chutando balde ali também. Então, eu gosto de comer pizza, eu gosto de comer hambúrguer, batata frita. Cara, eu sou apaixonado por comer batata frita. Mas eu sei que é uma coisa que eu posso comer normalmente no final de semana. E não é o final de semana inteiro comendo coisa suja, coisa gordurosa, cheia de sal e açúcar. Cara, é uma refeição só, 2 no máximo. O resto tem que manter a minha saúde em dia. Preciso fazer exercício físico, pelo menos do mínimo 3 vezes por semana fazer exercício físico. No meu caso, eu acordo às 5:30 da manhã, corro, de manhã volto, como o que eu falo, o meu de jejum com calma, preparo a coisa com bastante calma. Frito o meu ovo ali, coloco o meu pão na sanduicheira, faço minha cevada, eu não tomo café, eu faço minha cevada ali. E cara, com muita tranquilidade eu faço tudo isso e eu sei que meu corpo vai me dar aquilo que eu preciso para ter essa lucidez emocional, para eu poder reagir de forma melhor às coisas que acontecem no meu dia a dia. Caso contrário, eu vou estar mais estressado, mais cansado, meu pensamento vai estar sobrecarregado, eu vou tacar os pés nos outros, eu vou estar sempre mal-humorado, eu não vou conseguir comunicar bem o que eu quero, eu vou me irritar com as pessoas, e aí você viu tudo por causa da forma com que você se alimenta. Cara, tá tudo conectado. Então, dando sequência aqui à pergunta, qualquer tipo de exercício físico é válido? Sim, qualquer exercício físico que exija uma demanda energética, um esforço além daquilo que você já está acostumado. Às vezes a pessoa ela já está acostumada a caminhar, vai para o trabalho caminhando e ela acha que sair, caminhar depois vai dar um resultado legal. Não vai, porque o teu corpo já está acostumado. Então você precisa ir além daquilo que você já está acostumado, para você mostrar para o teu corpo que aquilo ali é importante para ele. Opa, eu estou me esforçando, eu estou suando, eu estou equilibrando aqui a temperatura por alguma razão, porque ele está se esforçando. Então, o exercício físico justamente vai nessa pegada de você mostrar quem é que manda. Literalmente, você mostrar pro teu corpo que você manda no teu corpo.
Que ele não é quem manda em você, porque se deixar ele mandar por você, ele vai sempre pedir o que é mais fácil, o que é mais rápido e o que é mais satisfatório a curto prazo. Alguém já comentou isso. Então, você tem que mostrar pro teu corpo quem é que manda por meio de exercício físico. Por isso que quando a gente desiste de fazer exercício físico, a gente está literalmente deixando que o corpo ganhe da gente. Então, você tem que ganhar do teu corpo para você ter gestão emocional. Você tem que mostrar para ele quem é que manda por exercício físico. Tá, então, vai eu. Vai lá, Dé. Então, o que você aconselharia assim, para as pessoas repensar seu hábito de ter uma vida mais saudável? O que eu recomendo? Primeiro, a questão do sono. Primordial, questão de sono, alimentação e exercício físico. Não tem, cara. Para você, tanto na questão emocional como na questão física, sono, alimentação e exercício físico. Regula os 3 juntos, define uma rotina, acorda e dorme no mesmo horário, faz exercício pelo menos 4 vezes na semana. Pelo menos, tem que mostrar quem é que manda pelo menos 4 vezes por semana. E alimentação. Come bem, come mais salada, come verdura. Eu não gosto de comer. Mimado. Não gosto de comer várias coisas. Mimado. Não gosto disso, daquilo. Entendo. É uma questão às vezes de paladar. Não é tão satisfatório para o paladar. Mas eu não gosto de legumes. Eu não gosto de salada. Cara, mimado. Velho, me desculpe. É mimado, não foi ensinado a comer, foi dado sempre bolachinha com salgadinho e todinho. Não foi ensinado. Mimado, cara. Vai comer legumes. Se você não consegue dizer sim pro legumes, o que você quer ganhar na vida, velho? Nutelinha. É Nutella, cara. Se você perde pro legumes, o que você quer ganhar na vida? Se você não sabe ganhar do legumes, da salada, onde que você quer vencer na vida, velho? Não faz sentido isso, cara. Precisa comer, o corpo humano precisa comer legumes, verduras, saladas no geral. Carne, se você não come carne, substitui a proteína, carboidrato, manda ver, cara. Precisa comer essas 3 principais fontes aí. Proteína, carboidrato e muita salada. Não tem erro. Isso com certeza vai garantir, então, uma tranquilidade, uma vida mais tranquila, ou depende também da rotina, do estilo de vida? Vocês já pararam pra pensar que muitas vezes a gente come porque tem que comer e não porque a gente tá com fome? No sentido de que tá na hora de comer e muitas vezes a gente não tá com fome? Porque a gente já criou uma rotina, meio-dia tem que comer, 1h tem que comer, 8 da manhã tem que comer, 6 horas da tarde preciso comer, 8, entendeu? A gente tá atrelado a uma rotina, ou seja, a gente tá numa rotina que foi imposta muitas vezes, foi ensinado pra nós que o almoço tem que ser entre 11h30 ou meio-dia e meia, 1h, sei lá, o horário que você come. Mas muitas vezes a gente come sem sentir fome, entendeu? E muitas vezes a gente tá nesse ritmo e a gente não supre a demanda energética e nutricional porque a gente só tá comendo por comer. A gente não tem nem prazer em comer. A gente tá comendo porque precisa comer. Porque senão eu vou passar fome. Lembra da questão da recompensa e de evitar dor? Muitas vezes a gente só come pra não passar fome, evitar uma dor e não para se tornar saudável, que é uma recompensa de você comer bem e não simplesmente para não passar fome daqui a pouco. E muitas vezes a gente ensina as crianças tem que comer para não passar fome, tem que comer para não deixar comida no prato, tem que comer porque tem gente passando fome. Você não tem que comer para crescer forte, feliz e saudável. Você tem que comer para não desperdiçar comida. A gente ensina muitas vezes as crianças a fazer isso e isso vai criando uma crença nela que tem que comer e pronto, acabou. Não cria uma recompensa prazerosa para a criança de comer salada, comer, enfim, coisas nutricionais. Tem que comer. Isso está diretamente relacionado à rotina. Você entender que muitas vezes você precisa comer porque você precisa comer para o teu corpo satisfazer as demandas nutricionais e não simplesmente porque, quero comer. Senão a gente se torna aquele mimadinho, quero comer isso, quero comer aquilo, aquele outro. Se a gente só comer o que a gente quer, ele sempre vai optar por sal, gordura e açúcar. Sempre. E aí já viu o estrago, né? Agora nós vamos para sessões de perguntas pessoais. Seria mais focado aos seus hobbies e sonhos, o que você faz nas horas livres quando você não está mentorando ou, de certa forma, fazendo algo com propriedade. Vamos dizer, seus hobbies e sonhos. Cara, bem difícil, porque normalmente o meu trabalho tem se tornado meu hobby. Então, se preparar para o meu trabalho tem sido meu hobby, seja estudar.
Redes sociais, eu consumo muita coisa nas redes sociais, inclusive até uma intriga lá em casa com a Samantha, às vezes ela acha que eu tô rolando feed, e realmente, às vezes eu tô só rolando feed, mas às vezes eu tô estudando o comportamento das pessoas, o que elas fazem, o que elas postam, o que elas pensam, eu pego um padrão de pessoas, eu sigo um padrão de pessoas específico de um nicho, eu olho, tiro minhas conclusões, mas assim, normalmente quando eu não tô fazendo alguma dessas coisas, eu tô com a minha família, cara. Normalmente eu tô na casa dos meus pais, ou na casa do meu irmão, dos meus tios. A gente tem uma relação familiar muito boa e a gente consegue sempre manter vínculos constantes, principalmente no final de semana, cara. Domingo, então, assim, dificilmente a gente passa em casa. Então, sempre em família, sempre viajando, sempre visitando os parentes, passando tempo de qualidade mesmo com a família. Esse é um dos hobbies preferidos. E se ainda sobrar um tempinho, eu tiro um cochilo na sala assistindo um filme. Porque assistir mesmo, eu não assisto. Legal. Ainda sobre hobbies e sonhos, você curte viajar? Assistir, que nem você falou, assistir filme ou ler alguma coisa que queira indicar pra gente? Cara, indicações eu tenho bem poucas. Mas hoje, do fundo do meu coração, eu tenho uma recomendação muito boa pro pessoal que gosta de estudar sobre comportamento. Hoje, toda a parte de neurociência que eu estudo, que está conectado com as partes de treinamentos, mentorias, hoje eu estudo um cara que se chama Eslen Delanogari. Cara, se esse podcast chegar até ele e ele souber que, cara, esse cara mudou minha vida, inclusive mandar um salve pro meu amigo David Santos, que está lá no Japão, ele vai escutar esse podcast, eu tenho muito a agradecer ele, porque ele que me apresentou esse cara, porque assim, hoje em dia, como eu falei, eu consumo as coisas de forma mais digital, o físico é bem pouco, eu vou pegar um livro para ler, um jornal, um artigo, alguma coisa mais digital mesmo, e o David me apresentou esse cara, e desde então, cara, eu tenho criado um tesão absurdo por estudar, cara. E assim, parou de ser aquele negócio pesado que eu procrastinava, que eu passava 15 minutos lendo e eu ia pra cozinha, ia fazer alguma outra coisa. Cara, hoje eu passo, se eu tiver a possibilidade, que hoje é difícil devido à rotina, estudar por 1 hora sem interrupção, vai, 2, tranquilaço, porque é uma coisa que me enche de satisfação estudar isso, cara. Então, se vocês quiserem acompanhar lá, Eslen Delanogari, no Instagram, hoje ele tem cursos pagos, mentorias, e eu sou um cliente assíduo dele. E assim, sensacional. A única coisa que eu tenho para recomendar é se conheçam, invistam em cursos nessa pegada de autodesenvolvimento, gestão emocional, como o teu corpo funciona, como o teu cérebro funciona, como as tuas emoções funcionam. Porque se você se conhece, você se entende. Se você se entende, você sofre menos. Se você sofre menos, você vive melhor. Boa. Eu assisti acho que uns 3 podcasts do Wesley. O cara é um absurdo, né, cara? Ele mastiga pra você a neurociência assim, de uma forma absurda, velho. Assim, tenho minha vida pra depender dele. Luiz, poderia contar pra nós alguma história marcante da sua vida? Algo, né? Pode ser feliz, trágico, triste. Deixa seus sentimentos. Pode ser uma que tenha todas essas? Pode ser. Cara, a gente tava conversando em off aqui antes, né? Sobre uma situação que me transformou. E realmente é uma situação que aconteceu uns 3 anos atrás, 2 anos talvez. Mas durante um período na vida, quando eu era casado, não com a Samantha nesse caso, a gente estava construindo um relacionamento muito legal, muito transformador, cheio de propósitos, cheio de sonhos, cheio de coisas para adquirir na vida. E da mesma pegada que você, ela tem descendência japonesa. E de um tempo a gente decidiu ir morar para lá para procurar um trampolim financeiro melhor para um casal novo. A gente sabe que muitas vezes é difícil para um casal novo alavancar a vida financeira. A gente decidiu ir embora para o Japão, ela acabou indo primeiro. Só que nesse meio tempo algumas coisas aconteceram e a gente decidiu não estar mais junto. Só que isso veio de uma parte, infelizmente, muito mais dela e eu não consegui entender o que estava acontecendo na cabeça dela. Infelizmente, nessa situação, a gente não teve uma transparência tão legal a ponto de entender o que estava acontecendo naquele momento. Então, ela decidiu não estar mais numa relação e naquele momento eu decidi fazer uma coisa que mudaria a minha vida por completo. Não focado em mudar a ideia dela. Eu nunca forcei as pessoas a mudar de opinião. Porque se faz sentido para ela, deixa ela. Se isso vai cobrar o preço a certo tempo, isso, enfim,
acontece, a conta sempre fecha. Mas eu decidi fazer uma coisa que pra mim fez muito sentido e naquele tempo transformou a minha percepção de esforço, que eu decidi ir atrás dela, para conversar com ela, porque como foi uma decisão muito brusca, muito imediata, não foi pensando a dois, não foi uma decisão mútua, simplesmente foi decidido por uma parte só que não estaríamos mais juntos, eu decidi, cara, a gente precisa conversar pelo menos olho a olho, porque no meu ponto de vista isso merece acontecer assim, porque somos um casal, deveríamos ser um casal, se comportar como um casal, e eu juntei dinheiro ali por uns meses, comprei uma passagem e fui pro Japão, cara, para conversar com ela. Porque ela não estava mais disposta a conversar, enfim, ela estava bem receosa, algumas questões particulares dela, ela tinha algumas questões emocionais que ela nunca teve facilidade de cuidar e de alguma forma ela não viu que poderia contar comigo. Só que hoje eu já tive um contato extra com ela, já foi tudo resolvido e tudo mais, mas naquela época não fazia sentido para mim. Tampouco eu acredito que fazia sentido para ela, mas para ela foi a melhor decisão, mesmo que para mim não fosse. Então eu decidi me largar daqui para lá, para tentar se reconciliar com ela. Mas o que aconteceu? Que lá eu não tive contato com ela. Eu não consegui chegar até ela. Eu cheguei a estar na cidade onde ela estava, mas eu não consegui ter contato com ela. Então eu fiquei um mês lá com visto de turista, tentei entrar em contato com ela, deixei muito bem claro, ó, isso aqui eu tô vindo para tentar conversar, não quero mudar a tua opinião. Eu só quero simplesmente fazer as coisas certas, como seres humanos maduros que tomam decisões em conjunto, como a gente prometeu um pro outro que faríamos no dia que você disse e eu dissemos sim um pro outro. E não aconteceu assim. Só que tudo isso me fez aumentar essa questão de limiar de percepção de esforço. Porque eu sei que hoje, quando se trata de relacionamento, eu sei que eu já fiz muito mais do que eu posso fazer hoje. Então aquilo ali se colocou como um marco. Cara, você atravessou continentes e oceanos por causa de uma pessoa, não vai ser esse probleminha aqui que vai te impedir de se reconciliar com o teu cônjuge de hoje. Entendeu? Então isso não só fez com que hoje eu pudesse olhar para trás sem remorso e sem condenar as pessoas, como também fez eu acreditar muito mais em mim, porque eu sei do que eu fiz. Então, por um lado, isso é triste porque não aconteceu as coisas como eu esperava, porque quando a gente está junto com uma pessoa, a gente não quer que o relacionamento acabe. A gente não começa as coisas querendo que ele acabe. Mas acabou. Foi uma decisão que fez com que aquilo acontecesse. Só que foi a forma com que eu reagi àquela situação que me fez hoje ter uma autoestima muito mais elevada, não ficar me vitimizando, fazer com que eu tenha hoje um amor próprio muito elevado e muito mais empatia pelas outras pessoas, não condenar elas, não julgar elas de uma forma forte, brusca e dizer, você merece passar por isso porque você fez isso e aquele outro. Cara, não faz sentido pra mim isso. Então, durante todo esse período que eu fiquei lá e depois quando eu voltei eu toquei a minha vida, isso tudo me ensinou, assim, cara, lições valiosíssimas pra vida. E eu não teria aprendido isso e não estaria, logicamente, vivendo um relacionamento abundante, transparente, saudável com a Samantha hoje se eu não tivesse passado por isso. Tenho certeza absoluta que isso seria muito diferente se eu não tivesse pago o preço naquela época. Então, assim, uma história que tem ambos lados. Tem uma parcelinha profissional também que me alavancou para uma área profissional também que eu aprendi lá no Japão. Mas daí isso é história para outro dia. Mas, enfim, dessa viagem não só curou feridas, como mudou a minha vida. Fiquei triste? Fiquei, faz parte do processo. Mas fiquei muito melhor depois porque eu dei o meu melhor. Eu fiz aquilo que precisava ser feito. Fui lá, fiz, não deu certo, bola pra frente, tô feliz, tô alegre, tô com uma pessoa maravilhosa hoje, e tudo isso porque eu aprendi, soube passar por esse processo de uma forma madura, entendeu? E não fiquei me vitimizando. Legal. Que história, hein? Tem muitos detalhes, a Samantha adora quando eu conto essa história, porque sempre coloco detalhes a mais que ela nunca ouviu, então ela se derrete escutando essa história, mas nossa, falando da ex, cara, pessoas maduras não tem esse probleminha aí, não. O Gabi ficou pensando, cara, eu tenho esse problema, velho. Não, o Gabi, ele tá... Não, é que... Não sei. Sabe, se ele não foi pra casa com você hoje... Oi? Se ele não foi pra casa com você hoje... Olha, Samantha... Olha, o Gabi tá me olhando diferente aqui. Luiz não vai pra casa hoje. Que homem, hein? Que homem. Não, é que... Cara, é que meu cérebro, ele associa muita coisa muito rápido, cara. Sim. Então, tipo, você vai falando, meu cérebro vai ligando os pontos. Vai fazendo sentido, tá aqui, né? Tá aqui, Sabe ali, tomar... ó, lá.
Tipo, pode É que ser, a não nem Patrícia ser a tá- mesma história, mas tipo assim, É que a nem ser a Patrícia mesma tá- história, mas tipo assim, tem uma ligação, pode ser lá atrás, não sei. Sim. É que a parte tá em São Paulo, imagine, ficou pensando quanto será custo uma passagem pro Japão agora. Putz, se Na tivesse época que- saiu 10 mil reais. Na época. Caralho. E hoje E eu tá fiz- mais comprou difícil sua ainda vida. E eu ir pra lá. fiz vendendo coisa na rua, cara. 10 mil Comprou reais sua em 3 vida. meses só fazendo venda na rua. A venda era legal ou ilegal? E legal, porque não tinha nota fiscal, né? Mas era legal porque eu paguei com o meu dinheiro. Não roubei, não peguei no caminhão que caiu na estrada. Era lista e lista. Eu vendia aromatizante de carro, cara. Eu Ah, tá, importava era os Estados lista. Unidos. Ufa. Só Bem podemos lícito. publicar bem. Era listo. 10 mil em 3 dias. 3 meses. Ah, 3 meses, putz. Então foi isso que me confundiu. Pô, e tu comprou possível, uma mas passagem é bem sua provável vida. de forma ilícita, Fiz né? uns corre de moto ali, fiz 3 mil em 3 dias, 10 mil em 3 dias. Só com iFood. Arrasta pra cima pra aprender comigo. Aí você vai ver o Nutelinha tá deitado em casa que não sabe o que fazer da vida. Luiz, que história incrível, cara. Vou dizer que eu me identifiquei com alguns trechos dela. Sim. E a gente tá chegando no momento final. Gostaria de pedir para você suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar você, onde pode ver suas mentorias e até mesmo seguir você, né? Sim, hoje minha plataforma principal de atividade é no Instagram, Luiz Carvalho Curitibanos, Luiz com S, né? Sou bem bairrista, Curitibanos, coloco o nome no arroba porque realmente o meu foco é trabalhar aqui, mas lógico que hoje eu tenho mentorados de São Paulo, tenho mentorados de outros lugares do Brasil e do mundo também. Só que hoje a minha principal atividade é aqui em Curitibanos porque eu tenho um amor muito grande por essa cidade. Inclusive o projeto de vocês eu aceitei de todo o coração porque é um projeto que nasce daqui e eu sou um cara muito bairrista e eu quero ver sim Curitibanos ganhando nome de uma forma muito incrível, sabe? E contem comigo nesse sentido, por isso que tem Curitibanos, só me expliquei por causa disso. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que Curitibanos? Normalmente o pessoal de fora é porque eu amo a cidade onde eu moro, eu não fico só tacando pedra e postando nas redes sociais reclamando. Eu não reclamo, eu ofereço uma solução, é diferente. Toma. É uma característica dos pessoal. O pessoal daqui mesmo ama muito, né, essa cidade, né? Sim. É bem acolhedor. Adenão na veia. Então, chegamos na finaleira. Que pena que acabou tão rápido. Velho, fiquei com vontade de falar bastante coisa Bateu aí. aquela bad pós-entrevista. Que pena que acabou. Mas todo mundo tem casa e seus afazeres, né? Enche o Instagram dos caras lá se vocês quiserem saber mais do que eu compartilho aí pra eles me chamarem de novo. Enche o saco deles aí até eu vir de novo. Vamos flodar o Instagram do Luiz. Até pra quem provavelmente a live nossa vai ser feita depois dessa entrevista, né? Sim. Quem vai assistir a entrevista no YouTube já passou a live. Então quem tem interesse, a gente vai fazer umas perguntas também de um assunto que não foi Isso, vai abrir aqui. portas para outros Então temas vai também. estar salvo no nosso Instagram daí, quem quiser Fechou. acessar. Vamos aos agradecimentos finais. Obrigado, Luiz, por Disponha. ter compartilhado seu tempo com a gente, suas ideias e, de certa forma, ter dado uma mentoria muito boa aqui pra gente. E também gostaria de agradecer a vocês que assistem nós nas redes sociais, que acompanham o Instagram do Adenão. Não deixem de se inscrever, vão lá, siga o Instagram, ouçam a gente no Spotify, no Deezer, aonde mais, André? No Google Podcasts e no SoundCloud. Isso no aí. Amazon Music. Os 5 lugares. E também deixem seus comentários e participem nas caixinhas de perguntas durante os finais de semana. E nos vemos na próxima semana. Isso aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Isso aí. Valeu. Valeu. Valeu.